Olá, irmãos da sala Crescimento Cristão. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. A aula de hoje, dando seguimento à carta escrita às igrejas da Gálatas. O tema fundamental da aula é: o justo viverá da fé. E nós vamos sedimentar o que é o justo. Justo é aquele que foi justificado. Vamos também saber o que significa ser justificado. E o que essa mensagem do justo viverá pela fé significa de tão importante na igreja cristã permanentemente. Não só para os cristãos da Galácia, mas para nós, né? Então precisamos compreender que agradar a Deus é viver pela fé, com fé, viver na fé. E compreender que nós somos libertos do pecado, de todo legalismo. Vivenciar a fé em todos os aspectos e sentidos da vida. E saber que nós precisamos ter um compromisso inegociável de obediência a essa verdade do Evangelho. Justo, por decisão justa, que é conforme a justiça, a equidade, igualdade, razão. Decisão justa, árbitro justo, juiz justo, é o que julga e procede segundo a equidade, a igualdade, probo, reto, íntegro. Então, justo é aquela pessoa íntegra, reta, e nós nos tornamos justos. Por quê? Nós nos tornamos justos porque nós somos bons, porque nós somos obedientes, porque professamos uma religião, ou porque nós cremos, acreditamos que Jesus nos tornou justos. Essa é a mensagem. O texto áureo está em Gálatas 3, versículo 11, onde diz: é evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei, porque o justo viverá pela fé. O que era que estava acontecendo nas igrejas da Galácia? Começou a ter conversão de judeus, então começou a criar uma corrente de cristãos judaizantes. Eles queriam que os cristãos assumissem o comportamento judeu, circuncisão, obediência à lei. Como quem diz, a salvação ela só virá a partir dessa obediência à lei. E Paulo escreveu essa carta aos Gálatas, às igrejas da Galácia, meio que dando uma bronca e dizendo: olha, eu preciso corrigir isso em vocês. Não é dessa forma. E lá no começo do livro de Gálatas, logo no capítulo 1, nos primeiros versículos, Paulo começa a mostrar com autoridade quem é que estava falando. Apóstolo separado por Jesus, escolhido por Jesus. Ele não foi escolhido por uma religião, por um concílio, por uma decisão de uma religião. Então, quem é justificado? Por definição, o justificado é aquele que é provado judicialmente, que teve provada ou reconhecida a inocência, é aquele que foi reabilitado. Então veja, os diferentes tipos de fé e seus significados. O capítulo 3 de Gálatas, ele nos remete a uma reflexão e um posicionamento que deve existir no povo de Deus. Viver na fé é também compreender a presença e a ação do Espírito Santo em nós. Precisamos entender que quem direciona a nossa vida é o Espírito Santo. E aí Paulo escreve no versículo 5: eu volto a perguntar, acaso aquele que lhes deu o Espírito e realizou milagres entre vocês, agiu assim porque vocês obedeceram à lei, ou porque creram na mensagem que ouviram? Então, Paulo estava querendo dizer aqui o seguinte: vocês estão dizendo
que para ser salvo e para se tornar cristão tem que obedecer à lei. Isso é verdade? É necessário isso? Então, o que vocês estão fazendo? Eu volto a perguntar a vocês, aquele que realizou milagre entre vocês, que lhe deu o Espírito, ele agiu assim, porque primeiro ele analisou se vocês estavam sendo obedientes à lei. Então, o destaque para o questionamento de Paulo, ele atingiu a consciência dos Gálatas. Eles disseram, vocês obtiveram milagres, muitos estavam aí necessitando de milagres, e Deus operou esses milagres mediante a fé que vocês tiveram na mensagem e que Jesus Cristo fez esse sacrifício por vocês. Não porque vocês são obedientes à lei e agora vocês estão pregando para os outros que para que eles recebam essa graça precisam ser obedientes à lei. Então, retornar ao legalismo seria como negar a ação do Espírito Santo. Então, viver a fé, portanto, é ter uma compreensão e a prática da presença do Espírito Santo e viver nele. A natureza carnal, ela não pode prevalecer porque nós temos o Espírito. Quando o cristão entrega, aceita a mensagem de salvação, ele passa a ter uma nova vida e ele é selado com o Espírito Santo. Esse Espírito Santo, ele é o direcionador das nossas vidas. E não é pela sua obediência, porque você é bonzinho, não. Isso não significa neutralizar a lei, não significa anular a lei, mas significa reafirmar a lei. O que é reafirmar a lei? Quando você entende o amor de Deus, você começa naturalmente a obedecer a lei por uma questão de reflexo da vida cristã. Viver na fé é entender que a verdadeira obediência, ela é a verdade do Evangelho. E aí, logo no início do capítulo 3, Paulo dá uma puxada de orelha nas igrejas da Galácia. Ele diz assim, ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Quem fez vocês mudarem de ideia e mudar o entendimento? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz. Vocês tiveram experiências tão marcantes com Jesus e agora vocês estão querendo neutralizar, apagar isso e substituir por um legalismo. Vocês querem passar isso para outras pessoas, como se eles tivessem que ser circuncidados e obedecer à lei para receber a graça de Deus. Não façam isso. Então, o significado das palavras de Paulo é que os Gálatas foram fascinados, eles foram enganados. Qual é a realidade hoje? Serve para a igreja de Jesus hoje? Serve para os cristãos hoje? Claro. Dependendo do preço, da vantagem, das conveniências, das circunstâncias, muitos trocam a verdade pela mentira. Então, muitos mudam a sua maneira de pensar, trocam a sua fé, substituem por situações semelhantes. Então a novidade e o modismo, eles têm atraído muita gente e levado os outros a traírem a verdade. Não basta alguém falar que tem fé, é preciso conhecer o conteúdo dessa fé. Será que estamos dando mais importância às coisas da carne, como bens, lazer, alimentação, recursos materiais e tantos outros? Então, Deus, ele tem tudo isso para as nossas vidas. Deus tem separado toda necessidade, tudo aquilo que você precisa para viver. Não é necessário que esse seja o direcionador da sua vida, das nossas vidas. Então, viver na fé traz o entendimento da importância do resgate da maldição da lei. E é isso que Paulo reafirma no versículo 13. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Então Jesus foi pendurado no madeiro, ele se tornou maldito por nós. Nós merecíamos estar ali e ele fez isso por nós. Então, viver na fé traz esse entendimento da importância do resgate da maldição. Estávamos condenados
e Jesus foi lá e nos resgatou do império das trevas. Você vai ver isso em Colossenses, você vai ver isso em Efésios. Então, Deus proporcionou através de Jesus esse resgate. Estávamos necessitando de um resgate, estávamos aprisionados e nós recebemos agora uma liberdade. Essa liberdade que nós recebemos em Cristo, ela não nos chegou para continuar pecando. Essa liberdade não nos deixa sem freios, de maneira nenhuma. A liberdade nos traz um sentimento de gratidão e de obediência a Deus, né? Então, o alerta: não há por que o novo carregar sobre si coisas velhas, consequência da antiga dispensação. Não podemos cometer os mesmos erros que os Gálatas cometeram. Então, o sangue de Jesus, ele é mais poderoso do que qualquer tipo de maldição. Viver na fé faz entender que a lei é boa quando ela é entendida como aio. O que é aio? Em outras palavras, a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu até que, por meio da fé, pudéssemos ser declarados justos. Nós somos declarados justos e a Bíblia tem vários versículos riquíssimos para os justos. Ele diz que jamais o justo será desamparado. Veja que coisa maravilhosa, que promessas que existem, tão ricas de Deus para nós, através da palavra, quando nos tornamos justos. Justos por quê? Porque pertencemos a uma religião, porque lemos a Bíblia, porque frequentamos uma igreja? Não, você é justo porque creu que Jesus Cristo morreu por você, para que você tivesse direito a uma herança. Então, a obediência, ela é consequência dessa gratidão que você tem. Não desagrade, não entristeça o Espírito Santo, deixa ele dirigir a sua vida. Então, viver na fé faz entender que a lei é boa quando ela é entendida como aio. E o que é o aio? Quem era o aio? Aio significa aquele que ensina. Aio era o pedagogo. O que é um aio? É um direcionador, aquele que ensina, que diz por onde você deve ir. Então, a lei é um direcionador do nosso comportamento, de como devemos ser. Vamos pegar um mandamento de Deus que está na lei: honrar pai e mãe, é um mandamento com promessa. Para quê? Para que você tenha vida longa sobre a terra. Então veja, é uma promessa de Deus. Deus está dizendo: olha, jamais desonre seu pai e sua mãe, jamais. Então isso, Jesus anulou isso de maneira nenhuma. Deus veio reafirmar isso, mas não a necessidade disso para que sejamos salvos, para que tenhamos direito à herança. Então, comparando o aio com a lei nos conduziu à fé. Então a lei tinha tarefa limitada e temporária. Na maturidade não precisaria mais do aio, já teria cumprido sua tarefa. Você não necessita mais de alguns detalhes de como você deve se comportar para viver. Então, reflexão: a lei existe para apontar, para conduzir a Jesus, jamais igualar ou substituir Jesus. Então, viver na fé faz entender nossa condição de iguais no reino. Era outra coisa que Paulo bateu nesse capítulo 3 para frisar aos cristãos de que não deveria haver separação entre as pessoas. Paulo chegou a se desentender com Pedro e corrigir Pedro, que foi um apóstolo que esteve ao lado de Jesus, que era judeu, e disse: Pedro, você é judeu e se comporta como um gentio. E agora, Pedro, você está querendo que os gentios se comportem como judeus para adquirir a salvação? O que está acontecendo com você, Pedro? Então, Paulo bateu forte nisso aí. E ele dizia: não há mais judeu nem gentio, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Então, viver na fé faz entender a nossa condição de iguais no reino. Não há ninguém superior a ninguém. Tudo que você tem é graça de Deus. Se você tem um dom, uma habilidade, foi Deus quem lhe deu, para que isso seja correspondido ao reino de Deus. Deus irá cobrar de você aquilo que Ele lhe deu.
Então veja, o significado: a cruz de Cristo desfez toda inimizade e separação entre o homem e Deus, entre os próprios seres humanos. A mesma comunhão em Cristo e o desfrutar da promessa é para todos, igualmente, sem diferença. Barreiras, separação, conveniências raciais são coisas que querem perverter a mensagem do Evangelho. Não cabe isso no Evangelho. A fé nos faz convergir para a igualdade, seja social ou espiritual. Todos somos um em Cristo. A atividade que fica dessa mensagem da EBD, do capítulo 3, da revista Compromisso Cristão, é em cima desse tema: o justo viverá da fé. Os judeus, eles queriam levar os gálatas a crer que a salvação seria alcançada através da obediência da lei. E muitos hoje, em pleno século XXI, ainda tentam sutilmente mostrar que a obediência a essa lei, ela é fundamental para a salvação. Como se você não obedecer, você não será salvo. O desafio: como você resolveria esse problema hoje? E como viver pela fé? Veja que Abraão, ele é considerado justo. A Bíblia diz que isso foi imputado a Abraão como justiça. Por quê? O que é que foi imputado? Imputado é colocado em Abraão como justiça, como justo. Por quê? O que foi que Abraão fez? Está lá em Gênesis no capítulo. Deus deu a ele uma condição e ele creu naquela condição e ele obedeceu. E isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, Abraão foi considerado justo e adquiriu bênçãos porque creu. Você crê que Jesus Cristo morreu na cruz para lhe salvar? Então você é imputado como justiça, você é considerado justo. Ore, busque, vejam as bênçãos do justo, veja o comportamento do justo na Bíblia, porque quando você crê, você é considerado justo. Nunca deixar que a racionalidade suplante a fé. Por obediência, por comportamento, nenhum de nós teria condição de adquirir a salvação. Desenvolver constante dependência de Deus. Deus quer que você se relacione constantemente, dependente dEle, porque isso agrada a Deus. Ele diz: em tudo dai graças. Tudo. Graças pelo ar que você respira, por você ter a capacidade de ver, enxergar, por tudo que lhe é dado gratuitamente todos os dias. Isso é graça. Então, a palavra de Deus nos exorta a ler a palavra. De onde vem a fé? O justo viverá pela fé. E de onde vem a fé? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você jamais irá crescer na fé sem você ler a palavra de Deus. A palavra de Deus é o fundamento, é o direcionador do crescimento na fé. É por isso que quando Deus chamou Josué, lá no capítulo 1, versículo 8, ele disse: Josué, não cesses de falar do livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, não é? Então, para quê? Para que você seja bem-sucedido. Lá no Salmo, capítulo 1, Deus ele compara o justo na obediência, na busca, na leitura da palavra. Ele diz que nós seremos comparados a uma árvore plantada junto à fonte de águas, cujas folhas não murcham, que dá o fruto no devido tempo. E tudo quanto essa pessoa fizer, prosperará. Quem são essas pessoas? Aquele que medita de dia e de noite na palavra de Deus, aquele que se desvia do mal, aquele que não se detém no caminho dos pecadores. Então, isso está lá no Salmo 1, leia na sua Bíblia e medite nisso. Então, realizar e promover as boas novas da salvação, promover como compromisso inegociável a obediência à verdade do Evangelho. Então, assim, não devemos ser apenas ouvintes da palavra, conhecedores da palavra, mas praticantes da palavra. Deixar que o Espírito Santo direcione. Às vezes você pode dizer: mas eu estou perdido, eu não sei bem o que fazer, eu não sei bem como me comportar. Você tem o Espírito Santo em você. Leia João capítulo 14, quando Jesus estava se despedindo dos discípulos, ele disse: eu vos deixo o Consolador,
Ele lhes ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo que vos tem ensinado. Então, assim, é o Espírito Santo que nos direciona. Não apague o Espírito. Leia a palavra. Você é o justo e o justo viverá pela fé. Amém?